Boa tarde, bom dia, boa noite, malta. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio especial sobre inovação aberta. Na verdade é o terceiro, mas o segundo com os convidados que responderam a nossa chamada em parceria com o pessoal da Open Innovation BR, que aqui está representado pela Regina Bronstein. Estou muito feliz que estamos aqui nesse segundo episódio. O primeiro já foi incrível com o William da Startse, foi muito, muito, muito legal. Então, se você quer saber um pouco mais de inovação aberta, de empresas que estão fazendo inovação aberta aqui em Portugal, convido você a ouvir o anterior e, obviamente, ouvir esse também. Ouvir e ver, né? Que eu sempre esqueço disso, ó. Tem vídeo agora. Então, sejam muito bem-vindos, Mônica e Edson, da empresa Veracruz Almonds, que é de amêndoas, não é isso? Correto. Então, sejam muito bem-vindos e obrigado pelo convite, por aceitarem o convite. A gente que agradece a oportunidade, Plínio, de estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo na nossa empresa. Então, bom, eu acho... Desculpa. Então, sem mais demoras, eu quero saber quem são vocês. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é: quem é a Mônica em um tweet? Bom, eu trabalho com a área de inovação já há aproximadamente 12 anos, né? Eu tenho uma experiência bastante sólida na área de telecom. E mais ou menos 1 ano e meio eu comecei a ter uma carreira solo, saí da empresa de telecom e comecei a fazer esse trabalho de estreitar relacionamento com as startups. E tive essa oportunidade de conversar com o Davi, que também já conhecia de longa data, e comecei a trazer, né, essa comunicação das empresas brasileiras, startups, para conectar aí com Portugal. Então, eu gosto muito, né, dessa área. Hoje eu trabalho em empresas na parte de desenvolvimento de produto, auxiliando na parte de consultoria para estruturar a área de inovação. Muito bom, muito bom. E Edson, passou um pouquinho de um tweet, tá, Mônica? Mas eu vou deixar. E Edson, quem é Edson em um tweet? Diga lá. Bom, vamos lá. Eu sou Edson Brandi, né, trabalho na área de tecnologia já tem aí mais de 23 anos. Nos últimos 4 anos e meio eu liderei a área de tecnologia da Stone Pagamentos no Brasil. Me mudei recentemente para Portugal, onde eu aceitei aí o desafio de assumir a área de produtos e inovação da Veracruz. Excelente, excelente. Então já vem de uma empresa aí também, da Stone, bem conhecida também. Então, assim, quem entrou primeiro na empresa foi a Mônica, certo? Foi a Mônica, correto. Ok. Então, quem vai me contar um pouco mais da história? A Mônica ou o Edson? Da história da Veracruz. Eu acho que o Edson consegue detalhar melhor. Então, pronto. Então vai ser o Edson. Diga lá, Edson, como é que é um pouquinho da história da Veracruz? Vamos lá. Bom, a Veracruz ela foi fundada por 2 empreendedores, né? O David Carvalho, que é um brasileiro, e o Felipe, que é um português, né? O Davi ele tem bastante experiência na área de telecomunicações e ele veio para Portugal em 2017 com o intuito de empreender na área agrícola, né? Quando ele fundou a Veracruz. A empresa está localizada na região de Idanha Nova, né, no distrito de Castelo Branco. A gente hoje já tem cerca de 1.300 hectares plantados com amêndoas. Esse ano de 2022 vai ser a nossa segunda colheita comercial, né, e a gente tem aí planos de expansão para os próximos anos. A gente espera poder chegar aí até 5.000 hectares plantados. E a gente tem agora, começando em 2022, um projeto para a construção de uma fábrica de processamento de amêndoas aqui na região, né, em que a gente vai estar agregando mais valor ao produto que a gente está produzindo e com o objetivo de produzir aí a melhor amêndoa do mundo. Então eu vou querer provar essa melhor amêndoa do mundo depois. Certeza. Ok, acho que já foi falado um pouco então da história, um pouquinho de vocês. Então vamos entrar no assunto aqui principal sobre inovação. Sabemos que existem diversos tipos de inovação, conceitos e coisas do tipo, e que também, se fosse para dar aula, né, eu chamava um professor aqui, alguma coisa do tipo, mas assim, quero saber de vocês, para Veracruz, o que é inovação e o que é a inovação aberta para a Veracruz?
Tá bom, vamos lá, Plínio. Eu acho que assim, para nós, na Vera Cruz, inovação, a gente não consegue separar, né, a tecnologia daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Até pelo histórico dos próprios fundadores, que são pessoas que vêm da área de tecnologia. Então, para a gente hoje, inovar é buscar soluções tecnológicas que podem ser desde uma prática de manejo, pode ser de uma ferramenta de gestão agrícola, pode ser de uma técnica de análise, para a gente poder melhorar o resultado que a gente tem no campo, né, com o objetivo da gente poder produzir mais com uma relação de custo-benefício melhor, de uma forma sustentável, de uma forma que a gente consiga preservar o nosso solo, otimizar o uso de água. Então, tudo aquilo que a gente faz hoje em tecnologia visa é, otimizar a nossa operação usando tecnologia. Tá? Então, para nós, hoje, inovar é trazer essas práticas que muitas vezes não são muito comuns no campo para o nosso dia a dia. Tá? E inovação aberta para a gente é muito no sentido de parcerias, né? Ou seja, nós temos uma estrutura pequena, né? A Veracruz ainda é uma startup e seria praticamente impossível da gente conseguir trazer essas inovações todas se a gente trabalhasse sozinho. Então a gente, ao longo desses anos de existência, foi buscando parcerias em empresas, universidades, centros de pesquisa, para que a gente pudesse fazer evolução das nossas ferramentas, dos nossos processos, de forma colaborativa. Né, sempre retroalimentando a cadeia, de forma que aqueles datasets que são produzidos, né, no uso das soluções que a gente tem dentro hoje da Veracruz, permitam a evolução desses produtos, a evolução dessas soluções que a gente vem usando. Então, para nós, a inovação aberta é essa parceria que a gente tem com essas entidades. Boa, boa. Eita, bati aqui na câmera. Boa, adorei. E assim, eu tive. Existe a comunidade do Open Innovation BR no WhatsApp ali, o Squad Portugal. E também existe um outro grupo dos ouvintes e agora espectadores do Pode Empreender Portugal, né, do nosso podcast. E eu perguntei para eles também se eles queriam fazer perguntas e tal. E tinham algumas pessoas ali que a inovação aberta era realmente um tema muito novo para eles. E surgiu uma questão que, assim, eu tenho o meu conceito, mas eles pediram para fazer essa pergunta para todos porque querem entender um pouco melhor da visão de cada empresa, que é o seguinte: por que não contratar alguém especializado no assunto, ou uma empresa especializada no assunto, tipo consultores, alguma coisa assim, para fazer essa inovação, até às vezes por conta de acordos de confidencialidade, alguma coisa nesse sentido, porque rolou um assunto do tipo, as empresas podem estar se aproveitando da comunidade, não querendo pagar pessoas para isso, enfim, coisas do tipo. Então, eu queria saber de vocês, assim, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Olha, Plínio, na minha visão, a maior vantagem, né, que a gente tem no processo de inovação aberta é que você tem um processo de fato colaborativo. Né, como eu comentei, principalmente para uma empresa pequena que está começando, se eu tivesse que montar uma equipe multidisciplinar para poder trabalhar no desenvolvimento de um produto, eu teria um custo muito alto, mas mais do que o custo financeiro, eu teria um custo de tempo muito alto, porque eu não estaria conseguindo trazer uma solução efetiva para os meus problemas. Lembrando que o meu principal objetivo, né, é ter uma solução real para os problemas que eu estou enfrentando no campo, e muitas vezes eu não consigo ser um especialista em todas as frentes, né, que eu tenho problemas para resolver. Então, para nós, acaba sendo muito mais eficiente encontrar um parceiro que é especializado naquele tipo de problema que eu preciso resolver, e a gente colabora para que ele desenvolva o produto dele de forma a também abranger aquele problema que eu quero trabalhar. Né? Então, dessa forma, ele consegue evoluir o produto dele e eu consigo ter um parceiro, né, que vai estar dando foco e vai estar fazendo a evolução do produto dele, dando manutenção nesse produto, que é algo que seria muito difícil da gente conseguir operar internamente. Né? Eu dificilmente conseguiria ter 5, 6 iniciativas como as que nós temos hoje se eu tivesse que fazer tudo dentro de casa. Né? Como toda startup, a gente tem que olhar muito para essa questão de custo, mas principalmente manter o foco, né? Ou seja, eu não posso fazer de algo que deveria ser um meio, o meu fim, né? Porque, de novo, eu me proponho a gerar as melhores amêndoas do mundo, né? E se eu tentar
eventualmente criar as melhores soluções técnicas na área agrícola, eventualmente eu vou estar perdendo um pouco de foco. Então, eu acho que tem muito disso, sabe? Você entender exatamente qual é o seu propósito e buscar as melhores alternativas para conseguir soluções que sejam eficientes e rápidas, né, para atacar esses problemas. Sim, ontem, inclusive, Plínio, nós estávamos conversando, eu e o Brandi, e a gente estava fazendo essa reflexão, né? Porque a inovação em si é o que realmente mantém, né, a evolução das empresas. E hoje a gente pensa assim, a inovação aberta é algo que as empresas estão começando, né, a abrirem para trazer para dentro das empresas, beneficiando, vamos dizer assim, desse método. Mas inovação aberta é algo muito antigo. Se você olhar para a nossa história, nós só conseguimos evoluir a ciência por conta disso. Se a gente pegar lá as palavras, né, de Isaac Newton, que ele fala que ele viu mais longe porque ele estava sobre ombros de gigantes. Imagina se as informações que ele precisasse começar do zero, né? Então, isso já vem acontecendo há muitos anos no desenvolvimento científico, e as empresas hoje já entenderam a oportunidade que elas têm de usufruir, né, dessa metodologia. E a Veracruz não é diferente, né? A gente vive num ambiente onde a colaboração, tanto das startups como da comunidade, e também, por que não, né, principalmente dos clientes, na medida que a gente criar, né, ferramental para coletar esses feedbacks. Então, a expectativa da Veracruz é isso, é trazer um excelente produto para o mercado e sempre com esse olhar, né, de todos que possam contribuir. sim, sim. E pelo que eu entendi, então, Quer falar, Regina? Não, achei espetacular, muito bom. A fala dos dois tem tudo a ver. O Edson trouxe uma questão que é crucial, né, que é um dos valores da inovação, que é a agilidade. Então, ele traz na fala dele, porque a gente pensa na inovação no sentido, né, sempre na melhoria e no salto de um negócio, de um processo, até de um modelo de negócio. Mas a agilidade, e hoje eu diria que esse ponto é assim, uma das questões que mais influenciam, né, na sobrevivência de uma empresa, seja ela pequena ou grande. Então, o Edson trouxe na fala dela. E agora a Mônica, que traz, que eu adoro, Mônica, adorei essa fala, já vou anotar, tá? Depois você passa para a gente. Eu costumo usar até o do Platão, né? Mas essa está muito bacana, né? Sobre os ombros de gigantes. Então, ela traz, né, um pouco dessa história. Eu queria fazer uma pergunta, né, nesse caminho da fala dos dois, né, porque assim, na verdade, esse termo ou conceito mesmo aplicado em empresas, ele é bem recente, ele é de 2003, né, e ele surge na Califórnia justamente por essa questão mesmo de poder abrir, né, as empresas no processo mais ágil, né, as suas pesquisas, né, principalmente a sua interação, né, para olhar para produtos e, sobretudo, para o negócio. Não necessariamente é uma inovação incremental, mas, enfim, fazendo a pergunta, eu vi, né, que a missão, eu li, que é uma missão muito bacana, Edson e Mônica, da Veracruz, que é valorizar a região da Beira Baixa, está lá escrito, por investimentos agrícolas, melhores práticas em tecnologia de ponta. Então, essas melhores práticas, eu sou brasileira, como vocês, moro em Portugal há 4 anos e a impressão, eu não tenho esse dado, né? A impressão que a maior parte da produção agrícola portuguesa, ela é quase que familiar, né? Se não a maioria, né, das indústrias e das empresas agrícolas aqui tem essa questão bem ainda, embora isso não quer dizer que não seja tecnológica. Mas a minha pergunta em si é, aqui em Portugal, como é que é essa questão da tecnologia de ponta da Veracruz? Vocês podem dizer como é que ela funciona? Como é que vocês têm fazendo? Posso? Tem uma operação com o Brasil, Edson? Porque assim, o Brasil eminentemente é um país agrícola, né? Sim. Enfim, mas são as commodities e a pecuária e a agricultura não fica longe. Então a pergunta Tá é joia. essa. Bom, eu posso
eu diria o seguinte, Regina, eu não consigo te falar muito sobre o restante de Portugal, né? Tá Eu estou bem. recém-chegado aqui, Perfeito. mas falando da Veracruz propriamente dito, quando a gente diz que a gente vai usar a tecnologia de ponta, isso está muito relacionado à parte de smart farming. Tá? Hoje a Veracruz ela tem um sistema de gestão agrícola que funciona como se fosse um ERP, né, onde eu tenho uma visão completa de tudo aquilo que está acontecendo no campo. Tá? Então eu consigo acompanhar cada um dos equipamentos, cada um dos profissionais que atuam nas minhas fazendas. Os tratores, por exemplo, são todos georreferenciados. Então, se eu passo uma atividade para um determinado tratorista para fazer um tratamento foliar ou para fazer um tratamento mecânico, eu consigo acompanhar se de fato ele fez o percurso que ele deveria fazer, se ele fez na velocidade que ele deveria fazer. Então, isso me ajuda, por exemplo, a saber se o consumo de fertilizantes, se o consumo de fitossanitários que ele está utilizando está dentro daquilo que foi planejado. Então eu consigo ter uma visão completa de custo, que me ajuda a ter uma visibilidade de qual é o meu custo efetivo por hectare plantado. Né? Eu acho que é super importante para qualquer empresa ter um controle, né, preciso daquilo que gasta. A gente consegue hoje, né, nas nossas herdades, ter um controle muito preciso da quantidade de água que a gente utiliza na produção. Né? Todo o sistema de irrigação das fazendas ele é por gotejamento, né? Então a gente tem hoje caudalímetros instalados nesse sistema, a gente consegue avaliar, né, por sistemas automatizados o quanto de água eu estou entregando. Então a gente garante que otimiza o uso de água. Nós temos estações meteorológicas instaladas nas nossas propriedades para poder acompanhar as condições climáticas, temos sensores de solo para medir condutividade, umidade de solo. A gente faz uso de fotografias aéreas, né, por drone, para a gente poder monitorar a saúde, né, das propriedades, das plantas. Então, a gente tem um conjunto hoje de soluções que a gente adota com o objetivo de tentar, de fato, ter agilidade na tomada de decisão e principalmente racionalizar e otimizar o uso de qualquer tipo de produto que a gente precise para que a produção possa acontecer, né? Então, a parte da tecnologia de ponta é muito nesse sentido, né? Ou seja, a gente está tentando trazer um pouco daquela metodologia que a gente tem na indústria de software para o dia a dia do campo, né? Ou seja, com uma visão mesmo de planejamento, onde a gente sabe no detalhe o que vai ser feito a cada dia, quanto tempo cada atividade vai ser executada, por quem vai ser executado, qual foi o resultado daquilo que foi feito. Então, é muito nesse sentido. Inclusive preditivo, né? Você fala Exato. de planejamento, inclusive preditivo. Eu trabalhei numa indústria, né, de mineração, que logicamente está investindo pesado em Big Data, e já está colhendo frutos imediatos por exemplo, desgaste de pneus, né? Porque os pneus da mineração, se os tratores na agrícola são grandes, imagina, né? E ainda a mineração que usa, né, o caminhão fora de estrada, que são aqueles caminhões gigantescos, né? Porque também já está evoluindo para 100 caminhões. Mas já um custo, um benefício em cima da economia de pneus, que é uma das coisas, né, enormes. Então, de fato, Big Data e essa junção com a tecnologia, né, que você traz é muito interessante. Isso. Sim. Hoje, os sensores que a gente tem nas nossas propriedades, eles operam em cima de uma rede LoRa, né, que nós implementamos, que é uma rede de baixo consumo de energia. As baterias desses sensores duram aí de 5 a 10 anos. Nossa. E eles enviam periodicamente esses dados para o nosso sistema central. A gente, né, coleta essas informações e a gente agora está trabalhando, né, inclusive é um dos projetos que a gente tem hoje de pesquisa, junto com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que é a gente começar a correlacionar os dados que a gente encontra nesses sistemas de sensoriamento que a gente tem, para tentar correlacionar, né? Ou seja, a evolução das plantas com aquilo que a gente está medindo naqueles sensores, para que, à medida que a nossa cultura amadurecer, a gente consiga, de fato, chegar ao ponto de conseguir prever, né, o que vai estar acontecendo. Né? A gente tem um outro projeto que está em andamento agora, que é para fazer contagem de fruto, né, nas nossas propriedades usando Machine Vision, né? Porque para nós é extremamente importante saber quantas frutas eu tenho na média em cada uma das árvores, para que eu consiga estimar qual é a produção que eu vou ter, porque sabendo a produção eu consigo dimensionar o que eu vou colocar de fertilizante, eu consigo prever o meu custo de logística na colheita. Então a gente tem um projeto em andamento, que também é feito em regime de inovação aberta, para desenvolver um algoritmo, né, que vai me permitir fazer uma contagem a partir de um vídeo, a partir de fotografias que a gente vai fazer
das nossas plantas. Vou usar, porque eu tenho aqui à minha frente, eu tenho um jardim e eu fiz algumas plantações. Eu estou de olho numa figueira que só deu um figo até agora. A minha vizinha, a figueira dela está lotada de figos. Às vezes é um detalhe. Ou tá faltando cálcio, tá faltando alguma coisa aí na figueira. Pode ser um micronutriente. Pois, não é? Ou sol, ou plantei ela no lugar errado. Isso é excelente. Eu tô brincando, mas é pura lógica para a eficiência da produção, né? É muito interessante. Sim. Eu diria que os detalhes fazem diferença no longo prazo. Sim, né? sim, então, sim. a gente está, como eu disse, a empresa é super jovem, a gente está, como eu falei, na segunda colheita agora, e a cada passo que a gente dá, a gente aprende e a gente tem um processo, né, de interação em que a gente aprende com o que a gente fez de errado, a gente aprende com o que deu certo e a gente tenta sempre estar melhorando aquilo que a gente vai fazer para o ano seguinte. Já tem várias coisas que na colheita desse ano a gente vai fazer de diferente da colheita do ano passado. Estamos pesquisando agora formas mais eficientes de secar o nosso produto, né, porque a gente passou por um processo que choveu durante a colheita o ano passado, então isso Edson, gera problemas de logística. Me ocorreu aqui um case interessante, que é a entrada de profissionais como você, né, de tecnologia, ou até proprietários que vêm com essa mentalidade, né, já trazendo, enfim, a gente está falando de algoritmos, a gente está falando de software, a gente está falando de vários instrumentos que, assim, que já né, não tem nenhuma Sim. novidade, mas pronto. É um negócio, né, a agricultura, que é secular, né? Eu acho que é da origem da humanidade, né? A agricultura, inclusive, por acaso está aqui, eu não coloquei, né? Eu leio, não sei se vocês já leram, e ele fala disso, ele fala da Revolução Agrícola, né? O Harari. Sim. Pronto. Então, como e me ocorreu, porque a mineração também não é diferente, né? Na história da humanidade, né? A nossa primeira movimento, né, do trabalho. Como é que um profissional da área de tecnologia está falando, porque quem planta é o agricultor, é aquele senhor ou aquela senhora, ou aquele jovem, filho desses senhores e dessas senhoras, que conhece muito mais da castanha, supostamente, ou do solo, do que muitos, né, que vêm, inclusive, da tecnologia. Como é que é essa interação? Porque a gente fala de inovação, mas a gente remete logo para a tecnologia, que também, né? Sim. Mas a inovação, é o que a gente falou, inclusive com o William da Startse, né? Tá aqui, começa na mente, né? E passa por processos e passa por negócio, mas ela começa aqui. O Open Innovation é isso aqui. Como é que é isso? Como é que essa interação de profissionais de tecnologia com o agricultor? Eu diria, Regina, que o primeiro passo é você ser humilde, para reconhecer que você não conhece daquilo que você está começando a trabalhar. Né? Como eu comentei, eu venho de 23 anos trabalhando na área de tecnologia, eu passei os últimos 4 anos e meio trabalhando numa fintech, né, liderando, enfim, desenvolvimento de softwares para a área financeira, e hoje estou trabalhando, né, com desenvolvimento de soluções para a área agrícola. Eu acho que a primeira coisa que eu tive que fazer quando eu decidi fazer essa transição foi ter a humildade de reconhecer que eu não conheço daquilo que eu vou olhar no dia a dia, né, que aquela pessoa que está no campo, não importa o quão humilde ela seja, ela sabe mais do que eu. Né? Então, ter a cabeça aberta para ter contato diário com essas pessoas, saber que o nosso dia a dia ele é feito no campo, ele não é feito no escritório, ou seja, eu tenho que estar ali junto com eles, ombro a ombro, trabalhando com um time só, tentando perceber os problemas e as dificuldades que eles encontram no dia a dia, para depois, quando eu volto para o escritório, pensar como eu consigo fazer com que aquela atividade seja mais eficiente, como que eu consigo fazer com que aquele trabalho seja menos repetitivo. E depois que eu encontro uma solução, eu tenho que voltar
para esse time de campo e, né, tentar explicar para eles os benefícios dessa mudança, né, porque também não dá para você impor uma mudança muito brusca ou muito radical, porque aquilo, né, não é o caso exatamente da Veracruz, porque o time é todo bastante jovem, mas muitas vezes ele faz aquilo há anos, há décadas, e de repente chega alguém dizendo para ele que vai fazer diferente, né? Pô, sei lá, vou te dar um exemplo. A gente tem hoje parceria com uma empresa que tem uma tecnologia que faz com que a água possa ser absorvida com mais facilidade pelo sistema de raízes da planta. Você imagina a dificuldade de você sentar com uma pessoa que está no campo no dia a dia e convencê-lo de que aquele equipamentozinho que você colocou na linha de irrigação vai mudar uma propriedade da água que vai fazer com que a planta absorva mais água, logo eu preciso colocar menos água no solo porque eu vou perder menos água. Então, muitas vezes é um processo de confiança que ele leva tempo para ser construído, né? Ou seja, você tem que trazer as sugestões, você tem que dar tempo para que aquela sugestão gere resultados. Como tudo que você faz com pesquisa na vida, muita coisa às vezes dá errado, e você tem que ter a humildade de reconhecer que deu errado e se levantar para fazer de novo. E você vai ganhando essa confiança, né? Você vai building up, né, nesse processo, até chegar um momento em que você consegue, de fato, colocar essas inovações no campo sem ter atrito, né, com o time. Então, eu acho que nesse ponto a gente tem uma felicidade muito grande na Veracruz, porque o pessoal é super cabeça aberta e tem uma parceria muito forte do time que está no campo, do time que está no escritório, e é mérito do pessoal que já vem aí há quase 5 anos trabalhando no sentido de trazer tecnologia para o dia a dia, mas é sempre um desafio. Parabéns. E até complementando aqui, Regina, quando que o Brandi falou sobre essa questão de usar a tecnologia para maximizar, né, essa eficiência, respeito, né, às pessoas, e por isso que está na missão aqui da Veracruz essa questão, né, de apoiar essa comunidade, porque um dos desafios também, né, e isso faz com que nós tenhamos essas parcerias com as universidades, é qualificar, né, as pessoas da região, contribuir Exato. de alguma forma para fixar nesses jovens ali na região, porque realmente tem essa questão da agricultura familiar, e essas pessoas muitas vezes não conseguiam ver um horizonte ali, querer ir para outros países, outras cidades, né? Então, um dos desafios que a Veracruz tem é isso, trazer essas pessoas para estudar e se fixarem ali no campo. Excelente. Parabéns. A região aqui ela passa por um processo de desertificação, né, Regina? Olha. As pessoas elas saem das cidades, das aldeias onde elas moram, porque muitas vezes não tem emprego, muitas vezes ela, né, quer estudar. Então a gente acredita que trazendo esse tipo de empreendimento para a região, construindo a fábrica, como eu comentei, que a gente vai construir uma fábrica com, né, o que tem de mais moderno do ponto de vista de tecnologia de processamento de frutos, para gerar oportunidade de emprego, né, na região e consequentemente, manter as pessoas muito aqui, bem. Né? Muito bem, muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Eu acho que isso junta muito com o que o pessoal no grupo do Pode Empreender estava falando também, que era difícil para eles tangibilizarem a inovação aberta, o retorno para a sociedade. E isso você mostra claramente que, olha, desertificação dos espaços, as pessoas estão indo embora, você está formando mão de obra para poder ficar ali. Então, com a inovação aberta, com essas parcerias que vocês têm com as faculdades, vocês também estão gerando novas tecnologias, formando mão de obra, estão dando dinheiro para essas pessoas também, porque querendo ou não, vocês acabam sendo vocês acabam sendo consumidores dessas tecnologias, então eles são fornecedores ali também. Eu acho que é uma parceria muito, muito, muito legal, que a gente consegue começar a mostrar para as pessoas que a inovação aberta não é simplesmente você contratar uma pessoa, contratar uma empresa e para ficar tudo fechadinho, sendo o segredo da própria empresa, né, da própria Veracruz, nesse caso. Eu acho que é aquilo, né? Se você
tem algum segredo industrial, dificilmente isso vai fazer parte de algum dataset que você vai abrir, né? Aqui o que a gente está falando são coisas que são de interesse coletivo, por assim dizer, né? Ou seja, quando eu desenvolvo uma tecnologia que me permite, por exemplo, prever com mais assertividade a geada, ou uma solução que me permite, de alguma forma, evitar que a geada aconteça ou reduzir a probabilidade de que ela aconteça, esse é um problema que o mundo inteiro tem, né? O mundo inteiro enfrenta. Então, tem benefício para todo mundo se você desenvolve um produto que vai atuar nesse tipo de situação, né? Tem na fala do Edson, e novamente, Edson, você traz, né, você me permite Claro. um parágrafo aqui, o Plínio, é bom frisar, né, assim, isso, de novo, não é uma aula, até porque abre o pai Google aí, é só botar inovação que tem lá os conceitos todos. Mas a inovação é diferente de uma boa ideia, né? A criatividade, boa ideia, essas coisas passam por inovação. Mas a inovação, a palavra, o conceito, ela traz muito a objetividade monetária também. Né? Então, ela voltando para as empresas, inovar dentro do ambiente empresarial significa que você está gerando valor, inclusive monetário, você está monetizando, dando crescimento, seja de novo ao negócio, para um outro lugar, ou a um produto, a invenção de um outro produto. Então, isso é inovação. Qual é a diferença dessa inovação para a inovação aberta? Não tem muita. A única questão aí é que essa monetização, esse valor de riqueza na aberta, ela volta para um ecossistema, não só para dentro de uma empresa. Por isso, inclusive, que ela é aberta. Né? O valor agregado de uma inovação aberta supõe-se, né, que ela está gerando valor monetário para a empresa que faz inovação aberta e para os seus, né, parceiros, ou outra empresa, ou a cadeia de fornecedores, ou a própria região. Senão, não é inovação aberta. Senão, é parcerias, né, ali, aqui, que tem seu valor também. Sim, mas é só para dar essa pegada aí, porque o Edson traz exemplos interessantíssimos de valor que uma inovação aberta traz, que não é só para dentro da empresa. Né? Perfeito. E aí, eu queria perguntar para vocês, vocês já citaram alguns, mas eu também não sei se tem muitos mais, mas como é que a Veracruz hoje está aplicando a inovação aberta em Portugal? Você já citou alguns? Tem mais alguma coisa além dessas que vocês já citaram? A gente tem alguns projetos, tá, Plínio? A gente tenta... eu acho que a primeira premissa que a gente trabalha é que a gente normalmente busca uma solução para os problemas que a gente tem dentro da Veracruz, né? A gente evita aquela abordagem de ter uma solução à procura de um problema, né? Ou seja, a gente tenta focar naquilo que a gente precisa resolver. Então, o tema, por exemplo, da escassez de água é um tema que a gente vem trabalhando bastante ao longo dos últimos meses, né? A gente entende que nós, enquanto produtores, né, a gente tem uma área plantada muito grande, a gente tem a obrigação de regenerar o solo e preservar, né, esse ecossistema que está em volta das áreas que a gente cultiva. Então, muito daquilo que a gente faz está voltado para isso, né? Então, a gente tem algumas iniciativas voltadas para reduzir o consumo de água, né, nas nossas propriedades. A gente tem iniciativas para a gente monitorar melhor a saúde das nossas plantas e o consumo que ela está fazendo, para que a gente possa devolver para o solo aquilo que a gente está tirando, né? Ou seja, a amendoeira é uma cultura que ela produz durante 25 anos, né? Então não dá para você só tirar coisa do solo durante esse tempo todo, porque lá na frente o terreno ficaria totalmente degradado. Então a gente tem uma preocupação muito grande de acompanhar como está a saúde desse terreno, para que a gente devolva para o solo aquilo que a gente tirou. Então a gente tem vários projetos relacionados a esse tipo de monitoração. Temos, como eu comentei, o projeto para poder contar frutos, para que a gente possa, com isso, ter uma gestão melhor da nossa logística, da nossa cadeia produtiva. A gente tem um projeto muito legal que é relacionado na parte de blockchain, que inclusive foi premiado em alguns eventos de sustentabilidade aqui em Portugal, porque a gente tem, né, dado que a gente tem todas essas informações, né, que a gente coleta durante o ciclo
de uma colheita, né, desde o momento em que a gente tem a flor na amendoeira até o momento em que eu de fato colhi o fruto, a gente consegue dar visibilidade para o nosso consumidor de tudo que aconteceu com aquele fruto, né, ou seja, o que eu usei de água, o que eu usei de fertilizante, que tipo de manejo eu fiz, se teve alguma praga, enfim, a gente tem quase que um diário de bordo, né, do que aconteceu em cada uma das fazendas, em cada uma das culturas, e a gente tem um projeto em andamento para publicar essas informações numa blockchain, para que a gente tenha ali um ato declaratório da companhia dizendo tudo aquilo que a gente fez, né, para dar rastreabilidade, dar visibilidade para a forma como a gente está fazendo a cultura. Né? Então, assim, eu diria que a gente deve ter hoje umas 8 iniciativas no total, mas todas elas voltadas para resolver problemas que hoje são uma dor, né, no campo. Bacana. E como não dá para fazer tudo, a gente acaba tendo que priorizar, não faltam ideias, não faltam problemas, a gente acaba priorizando aqueles que vão gerar mais resultado no curto prazo. Tá? Sim. E nesse momento, né, nós estamos indo nessa linha de Open Innovation também com um hackathon no ar. Né, nós estamos, foi uma iniciativa do município do Fundão, com a Embaixada do Brasil em Portugal, né, a Câmara de Comércio, e o Centro, né, de Inovação da Beira Interior e a própria empresa Veratec. Então, esse movimento todo é o primeiro que nós estamos fazendo. Tivemos, né, estamos acho que com 10 equipes que estão participando, e todas com esse desafio aí de desenvolvimento de soluções para índices agronômicos baseados em imagens aéreas, melhorar essa questão da publicação do blockchain, previsão de geadas, a contagem de amêndoas. Então, a gente, né, estamos, além de todos esses itens, né, que o Brandi falou, nós temos também essa mais recente iniciativa que está rolando nesse momento. Isso. Eu acho que a ideia de fazer esse tipo de evento é muito a gente dividir um pouco com a sociedade os problemas que a gente está tratando, porque é aquilo, né? Não necessariamente as ideias ou as soluções que a gente pensou dentro de casa são as melhores, a gente sempre consegue aprender e, obviamente, né, os outputs possíveis desse tipo de evento é não só a identificação e contratação de novos talentos, como também identificar possíveis parceiros para esse nosso processo de inovação aberta, né? Porque tem várias startups que estão participando também. E só uma pergunta rápida sobre esse hackathon. Ainda é possível se inscrever? Eu não sei como é que As inscrições se encerraram na semana passada, né? A gente fechou já as inscrições do evento. A apresentação dos cases vai ser agora na metade do mês de junho. Bacana. Então, provavelmente, quando for publicado, vocês já vão estar ali assistindo essas apresentações. Exatamente. Bacana. A expectativa está alta, viu? Porque tem alguns candidatos ali que com muito potencial, pelo que a gente já viu nas primeiras demos que eles fizeram. Legal. Se tiver coisa boa aí, pode trazer para nós, que queremos falar com eles também. Com certeza. E me diz uma coisa, dessas aplicações todas que vocês estão fazendo, vocês já conseguem perceber resultados práticos na plantação, na logística, enfim? Como é que são esses resultados, se vocês já conseguirem perceber alguns? Olha, eu diria que a gente ainda está na fase inicial, né, de validação das soluções que a gente implementou. Né? Olha ele. Adoro o cachorro da Regina. Ele sempre entra, tá, gente? Ele participa. Fica tranquilo. Desculpa. Como eu dizia... Não tem problema. Como eu dizia, Plínio, a gente tem uma dificuldade quando você pensa na questão de medir os resultados, porque na agricultura, ao contrário do que acontece em alguns outros setores, você tem ciclos, né, de cultura. Né? Então, por exemplo, o meu processo de produção de amêndoas, ele consome aí de trabalho intensivo por volta de 10 meses. Né, dentro de cada ano. O inverno normalmente são os meses que a gente tem menos atividade de campo. Então eu vou te dar um exemplo. Eu estou agora desenvolvendo, né, como eu comentei, a solução de contagem de frutos. A minha colheita ela vai começar agora no mês de agosto, por volta ali do dia 15, dia 20. Se eu não conseguir ter uma solução implementada e funcional até a data, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que continuar trabalhando no desenvolvimento com base nas fotos, nos vídeos que eu colhi esse ano, mas eu só vou ter a oportunidade de testar se a minha solução está efetiva na colheita do próximo ano. A mesma coisa vale para o processo de consumo de água, né? Ou seja, você faz ali pequenas mudanças e para você saber se aquela mudança foi efetiva ou não, eu tenho que esperar o próximo ciclo para ver, ok, eu reduzi aqui 20% a quantidade de água que eu coloquei nessa área de controle. Será que a produtividade dessa área vai ser compatível com a área
padrão do lado em que eu entreguei a quantidade de água que normalmente recomenda-se que coloca nesse tipo de cultura. Então você acaba tendo poucos pontos de medida ao longo de um ano, então demora, né? Quase que como né, uma pesquisa de um novo medicamento, que às vezes você leva 10 anos para conseguir ver se funciona. A gente percebe que em muitas das frentes que a gente vem trabalhando é a mesma coisa, né? Por exemplo, o sistema de detecção de geada ou o sistema de prevenção de geada, eu só tenho a oportunidade de testar se de fato ele funciona no inverno de cada ano, né? Então, a gente aprendeu um monte sobre a parte climática nesse último inverno, fizemos vários desenvolvimentos, temos várias teorias, e agora no próximo inverno a gente vai avaliar se aquilo que a gente modelou de fato funciona, né? Então, assim, isso traz um desafio que eu diria que o maior deles é a ansiedade que a gente tem de poder medir o resultado daquilo que a gente está trabalhando, que muitas vezes a gente tem que ter paciência e acima de tudo, confiar que a gente fez as melhores decisões, porque é difícil você esperar um ano para saber se deu certo ou não. Era exatamente essa a minha pergunta. O desafio disso. Ó, ficou nervoso. Eu vou botar ele lá em cima. Ele tá aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Posso, Plínio? Pode. Diga. Só vou fazer um comentário. Ainda bem que não... Eita! Ainda bem que não são tâmaras que vocês plantam, né? São só amêndoas, porque tâmaras o ciclo é muito maior. Sim, é maior. Eu imagino que a ansiedade seria muito maior. Mas desculpa, Regina. Não, apesar desse comentário eu nem ridículo... sei se a uva né? Mas essas coisas... Eu estava pensando aqui daqui a um pouco vocês já estão produzindo mais do que amêndoas, vocês estão produzindo patentes desses sistemas aí que vocês estão fazendo, né? Para outros agricultores, inclusive. Gente, eu vou ter que dar uma parada para botar o cachorro no lugar, porque ele vai ficar latindo. Só um minutinho. Vai lá. Eu acho que pegando carona no que a Regina comentou, né, é óbvio que à medida que a gente conseguir medir o resultado efetivo, né, daquilo que a gente hoje está implementando, pode sim ser que a gente derive, né, para alguma patente ou para algum produto. Quando a gente pensa na amêndoas, hoje a gente está falando basicamente do fruto seco, né, do miolo da amêndoa, que ele pode ser comercializado com ou sem pele, inteiro, ou laminado, palitado, em formato de farinha, mas a gente tem uma série de subprodutos, né, que você produz durante o processamento da amêndoa, que ele pode não só voltar para o solo, né, como parte daquele processo que eu te falei de regenerar a área, como você também pode tentar fracionar esses subprodutos e obter outras coisas que também podem ter valor adicionado para comercialização, né? Então, essa frente industrial que a gente vai abrir agora a partir do próximo ano, com certeza amplia muito, né, as oportunidades que a gente tem de parceria, porque por enquanto as parcerias, elas, né, no sentido de inovação aberta, elas estão muito voltadas para a produção, né, ou seja, para o manejo agrícola. Sim. A partir do próximo ano a gente começa a ter oportunidade de desenvolvimento também para a parte industrial, né? Então, por exemplo, você tem na casca da amêndoas uma série de componentes que a gente poderia produzir açúcar, a gente poderia produzir um polímero, eventualmente produzir um polímero para gerar embalagem, para que eu possa vender os meus produtos usando uma embalagem que foi feita da própria amêndoas, enfim. Pode ter tem muita coisa para a gente... Pode ter um spin-off aí, bacana, muito legal. Tem muita coisa que a gente vai poder fazer. O Edson e a Mônica, eu li, eu não sei esse dado em Portugal, mas que o ano passado quase que 30% do PIB brasileiro foi conquistado pelo agronegócio, agropecuário, né? Não sei qual mas eu acredito que também não seja pequeno, né, em Portugal. Não. Mas querendo dizer que, embora o agro, né, o agronegócio, ele tenha esse impacto gigantesco no PIB de um país, e ele agora, por tudo que a gente já sabe, né, não criticando, o agronegócio é visto como o principal vilão das mudanças climáticas, né? No impacto em mudanças climáticas e tudo mais. Então, informar, e vocês estão falando, não é só propaganda e marketing, né? Informar a população, né, sobre o que a questão da pegada do carbono e tudo mais é importantíssimo.
Eu acho que né? não só de carbono, tá, Regina? Eu Sim, diria que atualmente a pegada hídrica também é muito muita importante, coisa, né? muito, muito, é Aqui em verdade. Portugal tem crises enormes, né, de água, então isso é importante Sim. Muito bem, demais para muito bem. Portugal. E como é que vocês trabalham isso também, a questão, ou ainda estão no caminho, né? A gente Reputacional e. A gente está em processo, Regina, por exemplo, de fazer, né, a certificação da parte de pegada de carbono, né, Uhum. da nossa produção. É uma das informações que a gente quer ter também na blockchain, né? Mas é um projeto agora para os próximos meses. A gente ainda está bem no Tá bem. início desse Uhum. processo. Muito bem. Mas que estejam, né? Sim, Que Sim, estejam. está encaminhando. como eu disse, né, a gente tem muitas ideias, tem muitos problemas para serem resolvidos, esperando a gente ter a oportunidade de atacar, e a gente tem que ir priorizando, né? Infelizmente, não dá para a gente fazer tudo ao Mas mesmo tempo. eu gostei de uma frase sua novamente, é que você, eu não sei se isso é intuitivo, mas vem muito assim, você falou, uma frase foi, dividir com a sociedade os nossos problemas. Sim, Incrível, exato. muito Eu acho legal. que é importante, né? Eu Não acho é dividir que só o compartilhar os ganhos, né? sim, Mas a sociedade também, né? Tem que estar junto, tem que ser é. parceira para dividir com os problemas. Muito Eu bem. acho que o ser humano ele aprende mais com os erros do que com os acertos, Regina. Então, quando a gente consegue dividir com a sociedade aquilo que também deu errado, eu acho que você não só tem uma relação que é mais transparente, como você também permite que as outras pessoas aprendam. Né? Porque se eu estou errando naquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia e eu não conto para as pessoas o que eu fiz e por que deu errado, eventualmente a outra pessoa vai errar na mesma coisa, né? Então você de uma certa forma acaba atrasando o progresso da sociedade como um todo. Então essa questão de dar transparência para aquilo que a gente faz tem muito disso, né? Da gente tentar, como eu falei, se alavancar no aprendizado da sociedade como um todo, né? Ou seja, dividir não só aquilo que está dando certo, mas também aquilo que dá errado, porque errar é humano, e isso vai acontecer, né? É verdade, é muita verdade. E com os erros que nós aprendemos, muitas das É isso aí. vezes. É, E e como dizem que é, aprender com o erro dos outros é sempre mais barato, né? é mais barato. Às Menos vezes acaba. doloroso. E até Exato, mais inteligente, hein? exato, mas tem muita gente que vê os erros dos outros e acaba não aprendendo, né? Então também temos Bem, que bem. ver isso. E como é que estão os planos aí de futuro da Vera Cruz, da Veratech, Uhum. para inovação aberta? Tem esse hackathon É, já, enfim, além do sim. hackathon. Como é que tá? Como eu comentei, né, eu acho que a gente tem alguns marcos pela frente, né, eu acho que uma coisa que para nós é muito importante é o que eu comentei, né, da gente aumentar a nossa área plantada, né, ou seja, Uhum. hoje a gente está com 1.300 hectares, a gente quer chegar em 5.000. Gerir 5.000 hectares é completamente diferente de gerir 1.300, né, então a gente Sim. precisa terminar esses projetos que estão em andamento, validar que essas práticas de fato são as melhores, para que a gente possa dar espaço, né, E então a vocês gente já tem têm essas terras? Desculpa interromper. a gente está em Não. processo de aquisição, Ah, ok, né? ok. Então, a gente tem terras que já estão compradas e a gente está em processo de plantar, né? Que a gente Uhum. vai implantando as fazendas ao longo do tempo, né? Você não faz tudo de uma única vez. Uhum. E só que a gente precisa ir finalizando esses projetos. Aí, para o próximo ano, como eu comentei, a gente já espera estar com a nossa fábrica bem próxima da conclusão, né? Ou seja, a gente vai começar a implementar a fábrica para aumentar o valor agregado dos frutos que a gente está produzindo. E, consequentemente, quando a fábrica começar a operar, abre-se aquelas frentes de pesquisa que estão mais relacionadas ao processamento, ao produto, ao reaproveitamento, né, de tudo o que a amêndoa possui, né, desde a casca até o miolo, né. Então, teremos outros projetos de inovação aberta voltados para entender como é que a gente consegue maximizar o valor percebido pela sociedade de tudo aquilo que a amêndoa produz, né? Então, a gente vai mudar de escala, não só do ponto de vista de terra, mas também na quantidade de projetos e diversificando, né? Que hoje, como eu disse, estamos muito focados no manejo, no campo, e a gente vai começar a olhar também essa parte de produção industrial. Então, Excelente. os planos são ambiciosos.
Sim, sim, sim. E tem muito mercado, né? Assim, que onde que a amêndoa, o fruto e os produtos que podem gerar Sim. daí É, são muitas áreas, né? o maior mercado consumidor de amêndoas é o europeu, né? Só que a maior produção é nos Estados Unidos. Ah, ok. Então, a gente entende que produzindo uma amêndoa de qualidade dentro da União Europeia, essa amêndoa ela consegue chegar no prato do consumidor com um custo menor, né? Porque você não tem, por exemplo, o custo de logística de atravessar o Atlântico com esse Sim. fruto, né? Então, a questão do prato para o prato, né, que é o farm to fork, é uma Aham. coisa que a gente também acredita que é uma vantagem para o produto local. E eu imagino, pelo menos assim, do que eu vejo no mercado, que a amêndoa não tenha utilização apenas no prato, né? Tem Não, também de questões de forma alguma. beleza, né? Sim. Cosméticos, enfim. Então, por isso que é É um um- alimento muito rico, né? Então ele tem vários usos, né? Você tem desde de uso na parte de panificação, na parte de doces, você tem a parte de beleza com óleo de amêndoas, que acaba sendo ingrediente para uma série de produtos. Você tem, por exemplo, produção de leite para pessoas que têm, né, intolerância à lactose. Enfim, tem uma gama muito grande de usos, né? Então, uma das perguntas aqui que eu estava na cabeça, você acabou de responder, mas eu mesmo assim eu vou fazer, porque vai que sai alguma outra coisa aí. Porque Portugal e, sei lá, não Brasil, porque vocês dois são brasileiros, né? A Mônica e a Edson são Brasileiros, brasileiros. Os fundadores, um dos fundadores é brasileiro, o outro é português. português. Mas pronto, por que não fazer isso tudo no Brasil? Você já falou um pouco dos Estados Unidos, Eu acho, obviamente, aí. eu acho que quando a gente pensa na produção de amêndoas, Plínio, ela precisa de uma condição climática que a gente não tem no Brasil, né? Amêndoas, para que ela possa produzir, ela precisa de frio em um período significativo do ciclo anual dela, né? Então, Ok. a gente, aqui na região que a gente está, a gente brinca que são os extremos, né? Você tem -2, -5 no inverno e faz 40 no verão, né? Então, assim, esse tipo de amplitude térmica, esse tipo de clima, ele é muito importante para a qualidade das amêndoas que a planta produz, né? Então, a escolha de Portugal teve muito a ver com isso, né? É uma conjuntura de fatores, né? Ou seja, você tinha uma área territorial que tinha terras de qualidade, né, disponíveis para serem compradas, né? A região aqui onde a gente se estabeleceu no passado produzia tabaco, né? Ok. E depois que o tabaco foi, de uma certa forma, não vou dizer retirado, mas ele deixou de ser cultivado aqui na região, Uhum. tinha essa oportunidade, né? Então foi uma conjuntura de fatores. E teve algum tipo de incentivo por parte de alguém, não sei, Eu governo, não, não sei. eu acho que assim, o governo português ele sempre ajuda, né? Você tem uma série de programas do governo para poder ajudar um empreendedor, não só na parte agrícola, mas também em toda a cadeia produtiva. Mas eu não saberia te dizer, Plínio, como eu comentei, né? Eu estou recém-chegado Sim, na sim. companhia e essa informação infelizmente eu não tenho para dividir com vocês. Não, tudo Bem, bem. Por acaso a Mônica sabe? Não sei. Isso não, a eu gente não tenho edita essa depois, fica informação. tranquila. Não, eu não tenho essa informação. Mas só complementando, realmente o que o Grande falou é a questão de não ter amêndoa no Brasil é climática. E hoje na América Latina, praticamente, acho que é o Chile o maior produtor, porque o clima é favorável lá no Chile. Justo, justo. Regina, tem alguma pergunta? Não, eu acho que já está bem endereçado, né? A gente Sim, podia já. sim. Começar aí Adorei, tô pro. cheio de ideias aqui, hein, Sim, gente? O sim, sim. Edson, É, Mônica, a cabeça aqui fervilhando. Dá uma editada nisso aí, ó. legal. Ou coloca, né? Para cada palavra, cada informação que vocês deixam aqui conosco, a cabeça aqui fica 1000 por hora. Muito bom, muito Verdade. legal. E Edson e Mônica, existe alguma pergunta que vocês gostariam que nós tivéssemos feito e não fizemos? Eu acho que passamos por praticamente todos os pontos, viu, Plínio? Não consigo pensar assim em nada que a gente poderia ter falado que a gente não trouxe, né? Eu acho que uma coisa que é legal, e aí eu acho que fica mais como uma sugestão, eventualmente daqui a 1, 2 anos, voltar para olhar como é que ficaram os resultados dessas Sim. iniciativas que a gente está Excelente fazendo, ideia. né? Eu acho 2 anos que é isso muita seria. coisa, vou fazer um em um Ah, ano.
né? Já é um ciclo, né? Teremos um ponto a mais na curva, já excelente é válido. Ideia, excelente então, ideia. eu acho que é legal esse tipo de coisa, porque, de sim. novo, né, o que a gente está fazendo não é uma maratona de 100 metros, né? A gente está, de fato, correndo uma corrida de 40 quilômetros e é um projeto aí, no de caso longo prazo, de vocês, dá até para vontade de ir ao prato. Ir lá visitar quem compra as amêndoas, quem fica produz. O convite. Se vocês quiserem conhecer as nossas fazendas, isso ia ser muito legal. Serão super bem-vindos. A gente fala depois, Legal. a gente marca. Não é papo de carioca, não, né? Aquela coisa carioca, vamos combinar, a gente sabe que a gente... Olha que Mas você sabe, Regina, que a gente brinca, né, com essa questão do carioca. Eu trabalhei no Rio durante 4 anos e meio, né, que a Estônia era lá. Conheço o seu marido, o Marcos. Inclusive, semana passada eu estive no Porto, eu falei que ia passar no escritório da Salt para ver ele e acabei não conseguindo. Então, foi bom, porque ele está gripado, o Edson está numa gripe, não é Covid, mas coitado, está arrasado. Tava aqui o Eduardo, tava todo mundo aqui. Sim, o Edu, ele ia estar aqui essa semana, né? Eu falei com ele na semana passada. Mas assim, eu acho que... Mas eu falei, gente, esse mundo é muito pequeno, né? É pequeno demais. Como é que eu não sabia? Você falou, agora que você falou, olha, eu nem entrei no seu LinkedIn, sinceramente. E nem vi Estônia, porque senão já tinha palavra. Quando você falou aqui, eu falei, gente, esse mundo é muito pequeno. Incrível. É bem pequeno. Bem pequeno. Que legal você estar nessa área agora, que legal. Eu precisava fazer uma mudança. Depois de tanto tempo trabalhando na área financeira, eu falei, eu preciso desacelerar. O pessoal brinca que eu exagerei, né? Porque eu saí do Rio, São Paulo para o interior de Portugal, né? Então, por exemplo, eu estou morando numa aldeia que fica a mais ou menos 15 quilômetros aqui de Idanha, né, onde fica o escritório. De manhã eu venho dirigindo e, tipo, na média eu cruzo com 10, 12 carros no caminho todo em 15 quilômetros. E você espetacular. veio com a família toda, Edson, Eu vim com a família toda. Comprei uma quinta, né, uma chácara, e mudança foi bem radical. Tem um pessoal lá que aqui é Salt, né, não é Estônia, tá comprando quinta. Estão todos virando fazendeiros daqui a pouquinho, todos eles. Nossa volta para a terra. Eu já tenho meu jardim aqui em frente. Se eu pudesse, eu mostrava para vocês. Mas eu tenho até vergonha. Você tem quinta, né? Tem um carvalho, um gigante aqui. Não, eu falei pro Marcos que eu vou mandar azeite para vocês no final do ano, porque a quinta que eu comprei deve produzir uns 300 litros de azeite esse ano. Pois, olha, depois você me diz, porque eu plantei aqui também uma oliveira. Só deu uma azeitoninha desse tamanho. Eu acho que é o solo. Mas estão lindos. Vamos lá, depois a gente se fala, Edson, com certeza. Eu acho que tem que fazer uma análise aí, Regina, nesse teu solo aí. Porque... tem o figo que não deu. Mas olha, gente, posso falar então, já que vocês estão porque eu adoro, Edson, Mônica, eu amo plantar. Eu amo, adoro. Mas assim, sem brincadeira, no Rio eu plantava também, porque eu morava, enfim. Na semana seguinte, eu nunca plantei fruta. Eu sempre fui mais na linha das flores, né? E na semana seguinte estava todo mundo aberto, aquelas flores gigantes. Aqui eu fiz a primeira coisa que eu fiz aqui em casa, porque eu moro numa casa, foi o jardim. Foi me investir no jardim. E graças a Deus, porque depois entrou uma pandemia, se não fosse isso. Mas eu fiz um jardim tropical. No primeiro inverno, todas elas morreram, né? Os jardineiros, eles são ótimos. Dona Regina, essa aqui não vai. Eu falei, vai. Mas vai. Eu vou cuidar dela, o senhor vai ver. Mas elas não aguentaram. Geou, teve um inverno que geou. Elas não aguentaram. Mas uma coisa que você pode avaliar eventualmente é fazer uma horta hidropônica. Pois é. Mas eu preciso me entender primeiro aqui, Edson. De ajuda, me fala. Não, eu sou voluntária de um programa da Universidade do Porto, que, aliás, eu recomendo vocês conhecerem, que é extraordinário, que são 100 mil árvores na região metropolitana. Então, eu saio para plantar com a galera, a gente sai junto, vai para o mato, é maravilhoso. E eu estou aprendendo essa questão do solo português, né, do tempo. Eu vou ter um jardim, vocês vão ver. Legal. Vou tirar foto daqui a um ano, a gente volta e eu falo, aprendi. Eu quero ver. Pronto, vamos lá, o Plínio. Põe ordem aí na casa.
Pô, esse papo de comadre aí. É papo de comadre, é isso, é isso. É sensacional. Então, vamos nos encaminhar para um blocozinho aqui de perguntas fixas, que eu geralmente faço aqui para todos, tirando o quem é você em um tweet, que é do começo, eu finalizo também com um blocozinho de perguntas. E aí vale para os dois, tá? Mônica e Edson, não necessariamente na Vera Cruz e tudo mais. A pergunta é a mesma para os dois e vocês façam, enfim, a resposta na experiência de vocês. A gente falou aqui que as pessoas geralmente aprendem mais no erro, na dor, do que no acerto, né? Do que no amor. Então, assim, se vocês puderem compartilhar um erro que vocês tiveram, que aqui, né, em Portugal fala falhanços, né? Qual foi um falhanço que você teve e que foi aquele falhanço mesmo que você não conseguiu dar a volta, tipo, você não conseguiu, tipo, arrumar, você simplesmente errou, falou, olha, errei, aprendi, não vou fazer mais, mas simplesmente errei, não consegui dar a volta por cima disso. Então, Mônica, vai, que foi primeiras damas. Ai, deixa eu lembrar aqui. Eu sou uma pessoa muito preocupada com relacionamento, com pessoas, com parcerias, né? E uma falha, assim, que eu tive alguns anos atrás, quando estava num projeto de estreitamento de laços de startups com uma empresa, foi não ter deixado claramente quais eram as regras. Então, geramos uma expectativa muito alta nessa empresa e depois a gente não conseguiu concluir. Foi um projeto lindo, assim, crescemos as duas empresas, né? Mas não teve o fechamento, né, de repente fechar um contrato, mas isso já era combinado desde o início, mas eu não deixei isso claro. Então, eu penso que toda vez que a gente fala de inovação, é muito importante, principalmente Open Innovation, deixar essas regras bastante claras, principalmente porque a gente vai lidar com muitas pessoas que é a primeira vez que ela está tendo esse contato, né? Então, esse, para mim, foi um grande aprendizado e eu sempre tenho esse cuidado, né, de deixar as regras claras. Excelente. Edson? Bom, eu diria que talvez o que mais me marcou do ponto de vista de erro, assim, Plínio, tá mais relacionado à gestão de pessoas, tá? Eu sou uma pessoa que gosta sempre de dar muita autonomia para o time trabalhar, gosto de dar bastante espaço, e teve um projeto a uma certa altura da minha carreira em que eu confiei bastante, né, na forma como eu estava recebendo de feedback de como o projeto estava andando, e na hora da entrega o projeto não estava ok, ele não funcionou, né? Então, o aprendizado nesse processo, e assim, foi bem traumático, tá falando agora, eu dou risada, mas na época não foi tão assim, porque foi um erro muito grave. A questão do trust but verify, né? Ou seja, eu posso dar autonomia para o meu time trabalhar, eu posso confiar, mas eu não posso ser omisso e não verificar se aquilo que está sendo reportado de fato está acontecendo. Eu acho que quando você está numa posição de liderança, que você tem a responsabilidade pelo resultado, a empresa confia naquilo que você está fazendo, né? Então você não pode ter uma confiança cega no teu time. É importante você conseguir fazer esse acompanhamento sem tirar a autonomia, né, da pessoa. Então foi um aprendizado de que, ok, temos que dar autonomia, a gente tem que dar espaço, mas é importante acompanhar, mas acompanhar de uma forma que você não iniba o trabalho daquela pessoa, né, que era algo que eu não conseguia fazer na época. Excelente, excelente. Passei por algo parecido na minha vida e pronto. É complicado, né? Você quase que fica com um sentimento ali de uma punhalada nas costas, né? Você fala, caramba, como é que esse pessoal que... Enfim, eu entendo. Muito complicado. Enfim, a segunda pergunta que eu vou fazer para vocês dois está mais ligado com a política. Não sei quão confortáveis, ambientados vocês estão com esse tema, principalmente aqui em Portugal, mas se não tiver aqui em Portugal, podemos transferir essa pergunta para o Brasil, que é, se vocês tivessem a oportunidade de ser primeiro-ministro de Portugal ou presidente do Brasil, enfim, presidente do Senado também, né? Pode ser uma coisa assim, do Brasil, qual seria a primeira ação de vocês e por quê? Agora eu vou trocar, vou jogar pro Brand. Tá bom. Olha, Plínio, eu diria o seguinte, falando de Portugal, tá? O que eu percebo, tá?
você tem uma evasão de mão de obra qualificada muito grande no país, né? Acho que o português, por ser um cidadão europeu, e Portugal sendo um país que normalmente paga um pouco menos do que a média dos demais países da União Europeia, a pessoa que tem uma alta especialização, muitas vezes ela acaba preferindo ir trabalhar em outro país, ela sai de Portugal, né? Isso não seria um problema se você conseguisse importar mão de obra de outros países. Portugal ainda tem um pouco de barreira nesse sentido, né? Melhorou muito nos últimos anos, por exemplo, com a criação do TecVisa, que encurtou aí para, 30, 40 dias um processo que antes levava um ano. Mas eu tentaria flexibilizar um pouco mais a entrada de mão de obra qualificada de outros países para tentar compensar um pouco esse déficit que a gente tem, né? Acho que todo mundo que já passou pela experiência de tentar contratar um profissional de tecnologia desde que começou a pandemia, talvez concorde comigo que hoje em dia está muito mais difícil porque a concorrência ficou global, né? Ou seja, hoje a pessoa pode estar em qualquer lugar prestando serviço para uma empresa na Austrália, nos Estados Unidos, e muitas vezes a economia, né, principalmente para uma pequena empresa, ela fica mais pressionada, porque você concorre com gigantes ou com economias que normalmente estão muito melhores do que a economia local. Tá? Muito bom. Mônica? Gente, o Brasil tem tantos desafios, né, a serem tratados, mas eu acredito muito na mudança que começa na base. Acho que uma das primeiras coisas que eu investiria é na educação e na formação das pessoas, desenvolver mais esse lado empreendedor, porque além da gente ter um contingente, ter muitas pessoas no nosso país, a gente já não tem tanto problema igual Portugal, mas a gente tem a falta também de qualificação. E ensinar as pessoas a pescar e não dar o peixe, eu acho que é isso que o Brasil precisa. Nós somos uma grande nação criativa, gente engajada, trabalhadora, mas nós temos realmente essa deficiência na nossa raiz de uma boa educação, dessa visão mais empreendedora. Boa, boa. Terceira e penúltima pergunta. Quem nós devemos entrevistar aqui no Pode Empreender e por quê? Aí voltando para a Mônica. Ixi. Posso pensar um pouquinho? Vai lá. Pode, então passamos para o Edson. Já me lembrei. Eu acho que valeria muito a pena a gente trazer o Davi, que é um dos donos aqui da Veratec. Eu amo ouvir as palestras, o entusiasmo dele no mundo dos negócios de inovação. Sempre que eu vejo um podcast, uma aula que ele está dando, eu estou ali acompanhando. É muito legal. Ok. Mas aí foi um complozinho aí, né? Uma coisinha ali, tipo, eu quero eternamente. Não, mas é porque eu me lembrei que realmente, se vocês ouvirem ele falar, é uma energia muito boa. É muito gostoso ouvir. A Regina, apesar de estar no mudo ali, ela ficou, não, Plínio, não, ele é ótimo. Eu botei no mudo porque mesmo lá em cima o bichinho tá lá manifestando. Não, eu quis dizer, deixa, porque a gente boa, independente, e começa em casa, né? Eu sei, mas deixa eu picar as pessoas. Isso aqui é pra eu ficar picando as pessoas. Né? Você acha que eu vou perder? A bola tá quicando, eu vou aproveitar. Tá bom. E depois você, eu procurar o nome dele inteiro. Vou procurar seguir Davi também. Davi Carvalho. Sim, não, e a Mônica com certeza vai passar o contato para já fazer essa entrevista. Vamos fazer. Legal. Olha, Plínio, a minha sugestão, tá? E também não é jabá, eu acho que valeria muito a pena os ouvintes, né, o pessoal que acompanha aí o podcast de vocês, ter a oportunidade de ouvir o Edu Pontes, que é o CEO da SaltPay, falar. Também é uma pessoa que conhece muito de inovação e é uma pessoa que, enfim, tive o prazer de trabalhar com ele durante mais de 4 anos. É uma pessoa que também pode contribuir muito. Tá. Ok, estou aqui anotando. Desculpa, eu anotei Davi, CEO da Veratec e... Eduardo Pontes, que é o CEO da SaltPay. Ok. SaltPay, já está anotado. Pronto. Ele não gosta muito de dar entrevista e tudo, mas mas aí seria eu ótimo. fiz um podcast com ele, você acredita? Fiz. Que legal. A história é incrível desse cara. É fantástica. Ele é fantástico. A história é incrível. Vale muito a pena. Eu fiz um podcast com ele. Então eu já sei com quem que eu vou, quais são os caminhos que eu vou tomar e quem vai apresentar. Então já tá
Resolvido. E a última pergunta aqui. Uma compra abaixo dos 100 euros e que tenha mudado a tua vida, tá? Não é, meu Deus, foi a transformação milenária aqui. Mas uma compra dos 100 euros que tá mudando a tua vida, teus hábitos, de repente, alguma coisa assim. Eu gosto muito de ler, Plínio, e tem um livro que eu gosto muito que chama Blink, tá? De um jornalista do New York Times, e o livro fala sobre a tomada de decisões no seu dia a dia. Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de tomar uma decisão rápida porque ela sente a necessidade de ter uma quantidade muito grande de informações para tomar a decisão. E o livro fala um pouquinho sobre você confiar um pouco mais na sua intuição, confiar um pouco mais naquele gut feelings que você tem sobre qual é o melhor caminho. E foi um livro que me ajudou muito a mudar um pouco a forma com que eu liderei outras áreas no passado. E eu sempre recomendo para o time para ler, então eu diria que é uma compra bem abaixo de 100 euros e que pode mudar bastante a vida da pessoa, tá? Recomendo muito a leitura, tá? Fixe, boa. Mônica. Vou dar um exemplo doméstico, fazer esse contraponto. Depois desse momento da pandemia, esse negócio de trabalhar em casa, a gente realmente tem um trabalho triplicado, né? Sim. E eu coloquei realmente a tecnologia a meu serviço. Comprei uma panela elétrica e tenho uma air fry. Eu deixo aqui, vou buscar os meninos na escola e quando eu chego, meu almoço está praticamente pronto. Então, inovação a serviço, né, da qualidade de vida das pessoas. Nossa, nem fala. Trouxe uma panela elétrica, uma panela de pressão elétrica do Brasil, cara. Faz o meu feijão uma beleza. Nossa, saio pra trabalhar, quando volto já tá tranquilão, já tá... Eu tenho, Mônica, eu tenho. Edson, já li. Eu recomendo esses dois aqui, olha, não sei se na mesma linha, não sei se você já leu. Eu li esse segundo que você colocou, Rápido e Devagar. O Rápido é do mesmo, isso. Tá? É do Daniel. É o mesmo, é a continuidade. Eles são complementos. E, Mônica, eu comprei também. A minha cozinha ficou em obra e quem me ajudou, me salvou foi a Airfryer. Aí eu tenho a Alexa, eu ponho ela no Alexa. É isso, gente. Nós temos que gastar o nosso tempo com outras coisas. O que dá para automatizar. Isso. Você tem o aspirador automático, o robozinho? Não tenho ainda. É uma beleza. Vou colocar na minha lista. Esse só aqui. Não cabe nos 100 euros, viu? Não cabe, mas a Airfryer também não. Acho que não, né? Acho que não. A Airfryer deve estar uns 150 reais. Passa um pouquinho só. Reais? Mas acho que eu acho que é mais, Mônica. É mais. Não? É porque... Bom, a minha é uma gigante. Mas vale investimento. Eu concordo com a Mônica. Passa dos 100 euros. Não, mas a panela elétrica ela custou nem 70 reais. A panela é recente. Pronto, tá resolvido então. Pessoal, é isso, acho que chegamos ao fim aqui. Tenho certeza que as pessoas gostaram muito, assim, eu pelo menos gostei demais, acho que a Regina também, pelo sorriso que ela tá ali na cara. Nossa, sensacional. Se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês, como é que elas fazem? Seja para a Veratech, a Veracruz Amêndoas, ou diretamente com vocês, puderem dar os seus contatos? Claro. Bom, o jeito mais fácil de entrar em contato comigo seria e-mail, né, edson.brand@veracruz.ventures, ou LinkedIn, Twitter, é só procurar eBrand no Twitter ou Edson Brand no LinkedIn, não vai ter dois, então tá tranquilo. Exatamente. Tranquilo. Para mim também é a mesma coisa, né, o LinkedIn, aliás, é a minha principal porta de comunicação com as startups. E o e-mail, que é monica.sucia@veracruz.ventures. Então, obrigado, Mônica. Obrigado, Edson. Vou colocar esses links aqui todos na plataforma, na descrição do episódio. Se você curtiu esse conteúdo, fica ligado, porque a próxima semana vai ter mais conteúdo sobre inovação aberta. Durante esse mês de junho todo, a gente vai estar falando sobre inovação aberta. Se você acompanhou até aqui, provavelmente é porque você gostou, não é? Então não esquece de avaliar o podcast na plataforma que você estiver ouvindo ou
vendo. Não esquece também de falar pra gente se esse podcast foi bacana, se o conteúdo foi legal. Se ele foi legal, compartilha com seus amigos. Se você não curtiu muito, compartilha com os inimigos. Todo mundo tem que ouvir, não tem jeito. É muito importante, mas eu acho que o mais legal é saber se você não curtiu, manda esse feedback pra gente também, fala o que você não curtiu, porque a gente quer encontrar o melhor conteúdo para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão ter curtido, então também fala para nós o que é importante, tá? Tira print, marca os convidados todos, marca a Mônica, marca o Edson, marca a Regina, marca o nosso podcast, tenho certeza que a gente vai compartilhar isso tudo depois, tá bem? Fica ligado na próxima semana, beleza? Combinado? Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.